Graça e paz, Deus os abençoe. Meu nome é Robson Bressi e vamos a mais uma palavra viva, eficaz, poderosa e transformadora da parte de Deus. Teremos uma palavra hoje reflexiva. Essa palavra fará olharmos para nós mesmos, avaliarmos a nossa conduta e caráter, olharmos para Deus e avaliarmos o nosso relacionamento com Deus e melhorar esse relacionamento e olharmos para o mundo de uma forma convicta, clara, corajosa e com fé e convicção diante das oposições da vida que não deixam de existir. Então peço que você fique até o final, papel, caneta na mão, a Bíblia, para podermos acompanharmos e aplicar a palavra de Deus, porque a palavra só produz fruto quando aplicamos e não somente quando entendemos. Quando você entende e não aplica, é como se não entendesse nada. Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, curta, comente e vamos crescer junto nessa linda palavra. Gênesis 1, versículo 26 ao 31, a palavra de Deus diz assim: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde de manhã, o sexto dia. Que o Espírito Santo nos dê entendimento, nos dê revelação do alto para contemplarmos as maravilhas do Senhor. Amém? Aqui nesse texto que lemos, tem 4 princípios-chave. Aqui no versículo 26 e 27 fala do aspecto estrutural. Quem somos, como somos, a essência da raça humana. O versículo de número 28 fala do aspecto funcional, o que nós viemos fazer e como fazer. No versículo 29 a 30 fala do aspecto da providência, providencial. Deus providenciou recursos para o homem. E no versículo 31 fala da conclusão e da reputação de Deus, porque viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Amém? Então é importante, hoje nós vamos falar sobre o aspecto estrutural, a evidência, a essência do homem, da raça humana, a identidade. Ter identidade é muito importante, é essencial na vida do ser humano, essencial na vida do cristão. Identidade e propósito. Quando você tem identidade, não é qualquer coisa que te abala, não é qualquer coisa que te tira do foco, não é qualquer vento que te leva, não é qualquer coisa que você faz ou ouve ou vê. Você tem prudência nas suas decisões, e quando você tem identidade, você ajuda mais pessoas. O mundo está vacilante, o mundo está oscilante, porque as pessoas perderam a identidade e o propósito. Quando elas perdem a identidade e o propósito, há mais depressão, há mais desânimo, há mais angústia, há mais, porque as pessoas perderam o foco daquilo que elas são e foram determinadas a fazer. E é isso que nós vamos estudar, porque o sistema, a política nunca vai querer que você descubra quem você é e o que você veio fazer. Quanto mais distraído você estiver, quanto mais ocupado, preocupado e ansioso você estiver, menos focado você estará. E a palavra de Deus é que vai lhe dar essa identidade e essa evidência da parte de Deus. Amém? O Senhor Jesus, o Evangelho de Marcos, ele tem 16 capítulos. Os 8 primeiros capítulos falam da pessoa, da essência, da identidade de Jesus. Os 8 últimos capítulos falam do propósito de Jesus, o que ele veio fazer. E o que divide esse livro é o versículo 27 a 30 do capítulo 8, quando Jesus pergunta aos discípulos: E vós, quem disseis que eu sou? E Pedro responde: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E a partir do versículo 31 do capítulo 8, passa a Jesus mostrar o teu plano, o teu propósito de vida. Ele veio para servir e não para ser servido, e dar a tua vida em resgate de muitos. Então Jesus sabia quem ele era e o que ele veio fazer, por isso que ele cumpriu tudo com excelência. Mas hoje, na pregação passada, nós falamos do quê? Do poder da palavra de Deus. A palavra de Deus é poder e ação, se torna em resultado. E disse Deus, chamou Deus e viu Deus. Olha a sequência: disse, chamou e viu. O poder da palavra de Deus se torna em ação, não volta vazia. Nós falamos da tríade de Deus.
Deus prepara o cenário e preenche o cenário com as coisas adequadas, no seu devido tempo, no seu devido lugar. Nós falamos também dos luzeiros, sol, lua, estrelas, que Deus criou para determinado propósito. Nós falamos do poder, da autoridade e evidência de Jesus, a essência da criação. E hoje nós falaremos da antropologia, da raça humana, do homem, da essência do homem, para que nós possamos ter uma identidade viva, convicta e uma identidade inabalável. Então nós vamos atentar um pouco para o texto e ver a originalidade da raça humana. Versículo 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Detalhe número 1, muito importante: façamos. Na criação, nos outros 5 dias da criação, Deus disse: haja luz, haja firmamento, haja separação entre terras e águas, haja luzeiros no céu. Para os animais ele disse: produza. Agora para o homem ele disse: façamos. Ele não disse haja ser humano, haja homem. Ele disse: façamos. Planejado, organizado, detalhado e especial. Façamos é algo mais íntimo, é algo mais próximo, é algo mais profundo. Deus mostrou um detalhe a mais para com o ser humano. Ele não disse a mesma coisa para os animais, ele não disse a mesma coisa para as outras criaturas, ele disse para o ser humano. Pai, Filho e Espírito Santo diz: façamos uma organização, decisão, vontade própria, atitude imediata e especial de Deus para criar a raça humana. Então você não veio do acaso, não veio do acidente, não veio da evolução de um animal, você veio do propósito específico de Deus. Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Nós não somos cópia, nós somos originais. Deus não quer que você copie as pessoas. Você pode aprender com elas, mas não copie, porque você tem a originalidade de Deus dentro do teu coração. A essência de Deus está dentro de nós. Por isso que no mundo há mais de 7 bilhões de seres humanos e ninguém tem a mesma impressão digital. Então isso é muito importante. E quando que ele fez isso? No dia 6º, no último dia da criação. Ele fez todas as coisas e depois ele fez o homem. A conclusão é quando você fecha o trabalho, quando você conclui o trabalho, é a parte mais especial, mais detalhada, é aquilo que conclui, que fecha. E isso é importante entender, que foi antes do pecado. O pecado foi herdado pela desobediência do homem, porque o homem aqui não foi criado com pecado. O homem foi criado puro, limpo, inocente, produzido pelas mãos sagradas de Deus. É importante nós entendermos por esses detalhes aqui. E outro detalhe importante para a nossa identidade estar estabelecida diante da vontade de Deus é entender 2 palavras poderosas na Bíblia. Gênesis capítulo 1 trata de um abrangente, de um geral, e Gênesis capítulo 2 é mais detalhado, é mais específico. E nesses 2 capítulos há 2 palavras importantes: criou e fez. 2 palavras importantes. No capítulo 1 está mais específico a palavra criou. Criou Deus. E no capítulo 2 está mais específico a palavra fez. A palavra criou é a palavra bará no hebraico. Trazer à existência aquilo que não existe. Só Deus pode fazer isso. Deus é o Criador. A palavra fez é a palavra assá. Criar de algo existente, criar da matéria-prima que o próprio Deus criou, porque nada pode ser feito antes de ser criado, só Deus cria. E o homem tem essas 2 essências. O homem, Gênesis 2:7, o homem foi formado do pó da terra, assá, daquilo que já existe, a terra, Deus criou. Então o homem foi formado do pó da terra, mas Deus soprou nas narinas do homem o fôlego de vida. Bará, aquilo que não existe, a essência de Deus está no homem. Aquilo que veio do inexistente, aquilo que veio do divino, veio para a essência do homem. Então nós temos as 2 essências. Nós temos a essência assá, daquilo que é feito, da matéria-prima de Deus. Nós temos a própria essência do próprio Deus, o poder da divindade de Deus dentro de nós, porque Ele soprou o teu fôlego de vida nas narinas do homem, para o homem passar a ser uma alma vivente. Esses detalhes são importantes. Então nós não viemos do acaso. Nós viemos da essência. Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Ele não disse isso a mais ninguém. Ele não disse isso aos animais. Os animais foram feitos em alta produção, produtividade, como numa fábrica, em multidão, em multiplicação, em grandeza, em quantidade. O homem não. O homem foi feito detalhado. O homem e a mulher foram feitos especificamente, detalhadamente pelo próprio Criador. Detalhes importantes. Imagem e semelhança. Olha que glória, olha que maravilha. Deus atribuiu ao homem a tua essência, teu caráter e natureza. Imagem e semelhança são palavras intercambiais. O que são palavras intercambiais? São palavras que têm o mesmo significado, é para enfatizar. No versículo 27, ele repete, mas ele não usa a palavra semelhança, ele usa imagem.
criou Deus, pois o homem, a sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então não está relacionado à aparência física, porque Deus é espírito. Eu nem vou entrar em detalhes sobre isso. Está relacionado ao caráter, à natureza de Deus. A essência de Deus, Ele também atribuiu ao homem atributos comunicáveis, Ele atribuiu ao homem. Vou lhe dar um exemplo que são a essência de Deus, atributos essenciais. São atributos que fazem parte de Deus, fazem parte da essência de Deus. Deus não se torna amor, Ele é amor. Deus não se torna eterno, Ele é eterno. E isso Deus atribuiu algumas coisas ao homem. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. O amor de Deus é derramado pelo Espírito Santo em nossos corações. Deus atribuiu ao homem, à raça humana, a tua essência, a tua moralidade, a tua socialidade, a tua intelectualidade e a tua espiritualidade. Ele atribuiu ao homem. É importante notar também que homem e mulher os criou. Não se torna mulher, não se torna homem. Criou homem e mulher. São feitos. Por isso que o homem não pode se tornar mulher e a mulher não pode se tornar homem. Porque homem e mulher os criou. Deus os criou, homem e mulher, estabelecido. No reino de Deus não se acomoda a leis. No reino de Deus não se implementa leis. Elas já estão estabelecidas por Deus. Não é como no mundo, na política, onde cada um coloca o teu dedo. Na lei de Deus não é estabelecida. No reino de Deus as leis são estabelecidas e elas não mudam. Quando você muda, você está adulterando a palavra de Deus e isso vai lhe causar grandes problemas, inclusive a perda da imagem e semelhança que Ele atribuiu à tua vida. Amém? Então vamos atentar aqui para alguns detalhes. A moralidade. Nós somos um ser moral. Nós temos a moralidade. Nós sabemos o que é certo e o que é errado. Quando nós obedecemos, nós tornamos mais semelhantes a Deus. Quando nós desobedecemos, nós tornamos mais dessemelhantes a Deus. Então nós temos o senso da consciência. O animal ele reage pelo medo, ou pela esperança de uma recompensa. O homem não. O homem ele sabe o que é certo e errado. Ele sabe o que é bom e o que é mal. Ele sabe o que é justo e o que é injusto. Nós somos seres intelectuais. Deus nos deu a essência da tua sabedoria ao homem. Ele deu, o homem é capaz de evoluir, o homem é capaz de aprender, o homem pode aprender idiomas, o homem pode aprender a tocar instrumentos, falar novas línguas, criar máquinas, aviões. Isso tudo faz parte da essência de Deus, a humanidade. Só que o homem está usando, a humanidade está usando hoje. Quando eu digo homem, homem e mulher, é raça humana, é espécie humana. O homem está usando isso contra Deus. Os talentos que Deus atribuiu ao homem, a imagem e semelhança que Deus deu ao homem, o caráter que Deus deu ao homem, a natureza que Deus atribuiu à raça humana. O homem está usando contra Deus. O homem está usando contra os princípios de Deus, adulterando aquilo que Deus estabeleceu como divino no coração do homem. O homem é um ser social, Deus se socializa, por isso que Deus investiu na minha vida e na tua, aqui depois do capítulo 3 de Gênesis, onde o pecado entra no mundo, é tudo investimento para nós, é tudo para nos reconciliar essa imagem e semelhança novamente. Deus é um Deus social, mesmo quando o homem se rebelou contra Ele, Deus estabeleceu um relacionamento para com o homem, por isso que Ele veio em pessoa, para nos salvar e reconciliar com Deus novamente, eternamente, não só por um momento, mas eternamente, porque Deus é um Deus social. Nós devemos se socializar com as pessoas. Deus é espiritual e Ele nos deu a essência do Espírito em nós, porque nós só podemos entender as coisas de Deus espiritualmente. Elas se discernem espiritualmente, não na carne. Na carne não podemos agradar a Deus, na carne não podemos obedecer a Deus, porque o Espírito milita contra a carne contra o Espírito. Então as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Deus quer adoradores que o adorem em espírito e verdade, João 4:23. Então o Espírito faz parte da vida do homem. Só que Satanás vai tentar engessar, Satanás vai tentar limitar você e perder cada vez mais essa essência. Satanás vai querer que você cada vez mais se congele nessa essência. Quanto menos moral você se tornar, menos social, menos intelectual e menos espiritual, mais robô você se torna e mais a massa te manipula e te controla. E é isso que vem acontecendo com o mundo, principalmente através da tecnologia. Então você precisa atentar por esses 4 detalhes. Sim ou não? O homem não perdeu, a humanidade não perdeu o senso moral, o senso espiritual, o senso intelectual, o senso social. Perdeu, está perdendo, e Deus quer que você recupere. Por isso que Ele investiu em você, e é disso que nós estamos tratando. Deus quer que você
manifeste, reflita, expresse essa imagem e semelhança novamente que o pecado obscureceu através da desobediência. Nós nascemos pecadores, nós somos filhos da ira por natureza, mas o Filho de Deus veio nos resgatar, Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do teu amor, Colossenses 2,13. Então nós vamos atentar para isso, para que nós possamos trabalhar em cima desses aspectos que Deus atribuiu à raça humana, e a raça humana está perdendo. Nós temos o poder, a graça de Deus para impactar, influenciar o mundo, e na próxima pregação estarei falando sobre isso. Então, por que isso é importante, irmãos? Porque isso é toda essência. Por causa das falsas doutrinas. Quando você conhece o original, você não é enganado pelo falso. Os ateístas dizem que há milhões de anos atrás, substâncias químicas encontradas nos mares, através da influência do Sol e de energias cósmicas, passaram a produzir células orgânicas, que através de mutações passaram a dar a vida a homens, a animais e plantas. Quando o apóstolo Paulo chega em Atenas, capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, versículo 18, ele chega em Atenas, ele fica abismado com a idolatria, e ali ele encontrou os epicureus e os estoicos. Os epicureus eram homens, aquela doutrina dos epicureus era uma doutrina que não valorizava o corpo humano, a matéria. Eles tratavam a matéria como podia explorar o máximo do prazer que pudesse. Só que Deus diz na tua palavra que nós somos o templo do Espírito Santo, nosso corpo é importante. Deus formou o nosso corpo do pó da terra. Outro fato importante eram os estoicos. Eles tinham uma doutrina fatalista, onde dizia que as divindades deles eram tão elevadas que elas não se importavam com a raça humana, tinham abandonado a raça humana. E nós vemos ao contrário, Deus se humilhou, se esvaziou e foi à morte de cruz para nos dar a vida eterna, para nos reconciliar. Então o nosso Deus é um Deus verdadeiro, o nosso Deus é um Deus justo. Deus não trabalha com possibilidades, Deus trabalha com certeza. Não existe isso no reino de Deus, eu acho que isso vai dar certo. Não, dá certo. Deus disse, viu Deus que era muito bom, então é bom, porque Deus é perfeito. E vamos adiante nesses detalhes por causa dessas doutrinas, nós temos que estar atentos. Olha o que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, primeira epístola ao Timóteo, no capítulo de número 4, versículo 1. Ora, o Espírito afirma expressamente. Quem afirma? O Espírito. Como ele afirma? Expressamente. Está expressando que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Olha o que diz em 2 Timóteo capítulo 3, versículo de número 1. Sabe, porém, isto, nos últimos tempos sobrevirão dias difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Foge também destes. 2 Timóteo capítulo 4, versículo de número 1 ao 5, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, pela sua manifestação e seu reino, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Isso custou muito, essa desobediência, essa dessemelhança por causa do pecado custou muito. Isso aí desafeiçoou o ser humano, porque o ser humano passou a dar ouvidos a espíritos enganadores, a doutrinas falsas, aquilo que distorce tudo aquilo que Deus estabeleceu como verdade. Isso só trouxe problemas para a raça humana. Você percebe no capítulo 4 de Gênesis, capítulo 3 é onde inicia-se o pecado entra na raça humana, e a partir do capítulo 4 o que acontece? O filho do primeiro casal, o irmão mata o irmão, Caim mata Abel, ali começa o homicídio, ali começa o adultério, a traição, tudo que é contra os princípios de Deus. A soberania de Deus não anula a responsabilidade do homem. O homem
ele colheu aquilo que ele plantou. Ele não obedeceu a Deus, ele obedeceu a voz de Satanás. E o fruto de Satanás é esse: é morte, é destruição, é homicídio, é inveja, é mentira, é tudo aquilo que machuca, é tudo aquilo que fere, é tudo aquilo que deixa você menos semelhante à imagem de Deus e o caráter de Deus, porque Deus nos fez perfeitamente, Ele nos fez planejado, Ele nos fez com atitude, com ação, com determinação, com especialidade, Ele nos fez com amor, e nós estamos cada dia mais quebrando essa aliança, cada dia mais tornando menos semelhante a Deus. Olha o que diz em Gênesis capítulo 9, versículo 6: se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Quando alguém fere o próximo, está ferindo a Deus. Quando alguém fere o próximo, está ferindo a Deus. Olha o que diz em Tiago, capítulo de número 3, versículos de número 8 ao 9: a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar, é mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela nós bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Quando você fala mal de alguém, você está falando mal de Deus. Então quando você está ouvindo a fofoca, você está alimentando o fofoqueiro. Só existe fofoqueiro porque tem quem ouve. E Deus disse, Jesus disse: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então ouça a palavra de Deus e não ouça fofocas. Quebre hoje o relacionamento com a fofoca. Passe a falar das coisas de Deus. Quando você fala mal de alguém, você está falando mal de Deus, porque Deus fez o homem à imagem e semelhança dele. Agora, quando os fariseus forem experimentar Jesus, Mateus capítulo 15, versículo 18 a 20, os fariseus vão experimentar Jesus, Mateus 15, 18 a 20, porque os discípulos não lavaram as mãos para comer, e os fariseus estavam ali experimentando Jesus, e Jesus responde a eles: não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, isso é o que contamina o homem, porque do coração procedem os maus desígnios, os homicídios, os adultérios, a prostituição, o furto, o falso testemunho e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem. Mas o comer sem lavar as mãos não contamina. Isso aqui é tudo fruto do pecado. Isso é a característica, a essência do pecado. Não é a essência de Deus. A essência de Deus é perfeita. A essência de Deus é benigna. A essência de Deus é pura. A essência de Deus é amável. Então nós vamos perguntar uma coisa: se Deus é perfeito, por que tudo isso? Deus falhou? Deus cometeu algum engano quando Ele disse e viu Deus que era bom? Deus cometeu algum erro? Você já viu Você já viu algum fabricante fazendo um produto para falhar? Você já viu se o dono da Apple fez o produto da Apple para falhar? Para dar problemas? Para os clientes reclamar dele? Você já viu o dono da Mitsubishi fazendo um carro para dar problema, para falhar? Não, nenhum fabricante fabrica o teu produto para falhar. Só que a soberania de Deus não exclui a responsabilidade do homem. O homem perdeu o conceito do reino. Quando o homem obedeceu ao pecado, a Satanás, além de ele se apartar de Deus, ele também se tornou impossibilitado de tornar novamente a essa imagem e semelhança. O sábio Salomão, escrevendo Eclesiastes capítulo 7, versículo 29, um livro conhecido como o livro do pregador, Salomão diz assim: eis que tão somente eu achei que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Deus fez o homem para funcionar, Deus fez o humano para dar certo. Foi o homem que se meteu em muitas astúcias, foi o ser humano que se meteu em muitas astúcias. Então o fabricante jamais faz um produto para falhar. Deus não fez eu e você para falhar, mas nós precisamos entender, porque quando o produto da Apple quebra, você não pode ficar levando em qualquer lugar terceirizando. Você precisa levar na Apple. Não é toda peça que se encaixa, precisa ser a peça da Apple. Quando você compra um carro da Mitsubishi, você precisa levar aonde para consertar? Lá na Mitsubishi, porque lá eles sabem como mexer no produto, porque o produto foi eles que fabricaram. Assim somos nós. Só que nós terceirizamos a nossa vida. Nós temos problemas e vamos aonde Deus não pediu para nós irmos. Aí nós encontramos mais problemas ainda, porque aqui está o manual, aqui está a fonte da vida, aqui está estabelecido. E agora vamos a mais uns detalhes importantes, porque Deus é tão bom, tão misericordioso, tão amoroso, porque mesmo eu e você se separando dele, desobedecendo e perdendo essa imagem e semelhança, obscurecendo ela cada vez mais, não é o fim. Não é o fim. Nós entendemos que não é o fim. Por quê? O próprio Deus se fez homem e foi à cruz para quê?
restaurar a imagem e semelhança perdida. Só através dele, não há outro caminho, não há outro manual. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E agora nós vamos entender esse conceito, porque a reputação de Deus está aqui. Deus viu que era bom, e era muito bom. Então a reputação dele está aqui. É a mesma coisa para o fabricante. Ele fabrica o teu produto, a reputação da empresa está lá. Se o produto falhar, a reputação da empresa é abalada. Mas Deus não é abalado, porque Deus é perfeito. E o próprio Deus veio na terra nos resgatar e fazer essa imagem e semelhança ser restabelecida novamente. Então não acabou, não é o fim. Não acabou. Eu e você somos imagem e semelhança de Deus. Só que não há duas escolhas. Não há 3 opções, 4 opções. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. 2 Timóteo 2,5. Então não há, presta atenção no que nós vamos conversar agora. Quando o homem pecou, no capítulo 3, ele se apartou de Deus. Apartou de Deus espiritualmente. Porque no capítulo 2, versículo 17, havia Deus plantado um jardim no Éden, e ali ele colocou o homem. E Deus fez brotar toda sorte de árvores, agradáveis aos olhos e boas para alimento. Só que Deus deu uma ordem ao homem. Ele disse ao homem no capítulo 2, versículo 17: de todas as árvores pode comer livremente, sem restrição nenhuma. Mas, a palavra mas na Bíblia é uma chave, é muito importante. Da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal não comereis, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrereis. É certo que morrerás, não há dúvida, você morrerá no dia que comer. E Adão pecou, ele comeu. Só que quando ele comeu, ele viveu 930 anos. Capítulo 5 de Gênesis, versículo 5. Como ele morreu? No dia que ele comeste. Espiritualmente. A morte não é física, a morte é espiritual. O apóstolo Paulo diz: atentai para as coisas que não vemos. As que vemos são temporais, as que não vemos são eternas. E é essa morte que Jesus está querendo mostrar para mim e para você. É essa morte que nós temos que atentar hoje. O vírus está no mundo hoje dando 2 avisos para a igreja se posicionar, ter identidade como igreja. Deus, você está manifestando e refletindo a imagem e semelhança de Deus na terra? Está expressando essa imagem e semelhança? É uma pergunta. Estamos fazendo isso? E para o mundo, para as pessoas que ainda não creem em Jesus, crê. Não há mais tempo de brincar, de ficar prorrogando. Crê agora, determine agora, porque um dia não haverá mais chance. Nós estamos apartados de Deus sem Jesus Cristo, só que com Ele nós estamos reconciliados com Deus, justificados com Deus, porque aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 1 Coríntios 5:21. Então a morte é a separação de Deus. Por isso que Deus é tão maravilhoso e não é pego de surpresa. O fabricante não é pego de surpresa, porque quando o homem pecou, a salvação não é um plano B de Deus. Deus não foi pego de surpresa. Deus não saiu apavorado tentando achar uma solução. Ninguém pressiona Deus, porque Deus, no capítulo 3 de Gênesis, versículo 23, Ele expulsa o homem e a mulher do jardim, e Ele diz o porquê Ele expulsou: para que eles não comessem do fruto da árvore da vida e vivessem eternamente. Então Ele preveniu o homem de viver eternamente no pecado, e assim Deus, sendo justo, porque Ele é justo, Ele não pode ser injusto, Ele é verdadeiro, Ele não pode ser mentira, Ele é santo e não tem comunhão com o pecado. O homem teve uma chance de reconciliação através de Jesus Cristo. Por isso que o próprio Deus se aparta de Deus e vem nos salvar. E vamos entender mais esse conceito poderoso. Por isso que só há uma condição, não há 2, não há 3, não há 4, não há 5, só Jesus Cristo. Jesus veio para poder provar, mostrar, evidenciar a imagem e semelhança de Deus. Por isso que Colossenses 2,9 diz: nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Por isso que Jesus dizia: eu e o Pai somos um. Quem vê a mim vê o Pai, quem vê a mim vê aquele que me enviou. As pessoas precisam olhar para nós e ver a imagem e semelhança de Deus, ver o caráter e a natureza de Deus em nossas atitudes e ações. Foi assim que Jesus fez. Por isso que Ele tem o poder de nos salvar, por isso que Ele tem o poder de nos reconciliar com Deus, por isso que só através dele. Romanos 8, versículo de número 29. Romanos 8, 29 vai dizer assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do teu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos.
Novamente, porquanto aos que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do teu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Nós temos que ser imagem. Jesus é o único que conseguiu ter o poder de fazer nós retornarmos a essa imagem e semelhança. A Bíblia toda ela trata de 3 assuntos. A Bíblia toda é 3 assuntos, somente 3 assuntos: um rei, um reino e uma família real. E é isso que Jesus veio fazer, restaurar essa família real, porque Deus no capítulo 1 de Gênesis 26 e no versículo 31 ele disse, no versículo 26 ele diz: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. E no versículo 31 ele disse: viu Deus que era muito bom. A reputação de Deus está ali. Então Jesus veio, porque através dele nós podemos alcançar novamente essa reflexão, essa imagem e semelhança. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3, 23. Romanos 5, 20, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E é importante notar que no 5, 20 de Romanos diz assim: e sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. A lei só vem para provar que você é mais pecador ainda, que você não consegue chegar a Deus pelo teu braço. Mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. O salário do pecado, o pecado tem um salário, a morte, separação. A morte não é física, a morte é espiritual. Vamos compreender isso mais e mais. E aí você vai ter a ciência, o conhecimento de por que Deus se fez homem e foi à cruz para restaurar a nossa vida. Qual que é o preço da cruz? Filipenses capítulo 2, um dos textos mais lindos da Bíblia, versículos 5 a 11. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou. Ninguém esvaziou ele a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou. Ninguém humilhou ele a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós temos que ter o mesmo sentimento que houve em Jesus. Nós temos que fazer como ele fez. João 13, ele disse aos discípulos: vós me chamais de mestre e Senhor, e bem dizeis. Agora, para que tornai meus discípulos, façais também o que eu faço, sigais os meus exemplos, andes nas minhas pisadas. Nós temos que olhar para Jesus, espelhar nele, servir e não ser servido, amar. Nós temos que doar, nós temos que transparecer a imagem e semelhança de Deus. Foi o que ele fez. O Criador, aqui em Filipenses 2 você nota que o Criador se submeteu à criatura, o Criador se submeteu à criação. Deus se submete ao homem, ele se submeteu às leis que ele mesmo estabeleceu. O rei se torna servo, o juiz se torna réu, o santo se torna pecado. Ele estava na honra e foi ao lugar de vergonha. Do trono ele vai para a cruz. Para quê? Para restaurar a minha vida e a tua. E isso é por amor. Não foi por causa do pecado que ele foi à cruz, foi por amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu teu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. E agora vamos entender o conceito da morte. Por que você deve atentar para essa palavra hoje? Ter a identidade, se posicionar e manifestar a imagem e semelhança de Deus. Porque Jesus, sendo Deus, tudo foi feito por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Ele se apartou de Deus. Deus se aparta de Deus. Presta atenção, Deus se aparta de Deus para restaurar a raça humana, para restaurar aquilo que Deus viu que era muito bom, novamente, para resplandecer a reputação e o amor de Deus. E é mais importante notar um detalhe: Deus continua sendo Deus. O homem pecou, a responsabilidade não é de Deus. Ele é Deus, nada abala ele, nada chega ao trono dele, o trono dele é inabalável. Só que é por amor, por isso que ele foi à cruz. E a palavra diz em Isaías que quando ele foi à cruz, ele foi como ovelha que vai ao matadouro, de boca fechada, ele foi mudo, ele não abriu a boca. Mas há um momento que ele abre a boca. Há um momento que ele abre a boca, e esse momento é crucial para nós entendermos o sacrifício de Jesus, glorificar o nome dele, reverenciar o nome dele e se entregar a ele.
Mateus capítulo 27, versículo 46. Jesus está na cruz e é a hora nona. E ele exclama em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani. Eli, Eli, lama sabachthani. Que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? A morte não foi a cruz, porque na cruz havia 2 ladrões também. Muitos morreram crucificados porque era a punição romana. A morte foi a separação de Deus. O Deus sentindo o gosto da própria separação de Deus. A ira, o cálice, o amargo eterno da separação de Deus. E ele viu quão pesado, o quão ruim, o quão desastroso é um ser humano estar separado de Deus. Por isso que ele deu a vida. Por isso que o Evangelho deve ser pregado a toda criatura. É por isso que ele diz: perseverai até o fim, então será salvo. Por isso que os discípulos deram a vida por Jesus. Eles entenderam esse conceito. É um conceito do reino, é um conceito divino. Não é brincadeira, não é conto de fada, não é fábulas. Só que é verdade. É um princípio, não é religião. É um conceito governamental do reino de Deus, estabelecendo para o teu reino, para o teu filho, para o etnos, a nação divina. O Deus se separa de Deus. Ele sentiu o gosto da morte, o gosto da separação de Deus. Então compreenda que não foi a morte de cruz, foi a separação de Deus. Ele sentiu: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Ele sentiu o gosto da ira de Deus. E é isso que ele não quer que eu e você sintamos. Ele não quer que eu e você sintamos. Por isso você precisa se entregar, se reverenciar a Jesus Cristo. Esquece religião, esquece pessoas, esquece o homem. Vá atrás de Deus, o verdadeiro que quer te restaurar. Porque um dia não haverá mais chance, um dia não haverá mais. E é isso que nos condena, é isso que nos faz chorar e morrer. Porque a rejeição da graça, quando você rejeita essa graça, você está ofendendo a Deus. É uma blasfêmia contra Deus rejeitar essa graça. Olha o que diz em João capítulo 3, versículo 18 ao 21. João 3, 18 a 21. 17. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado. O que nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado. É forte isso, hein? Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se achega para a luz, a fim de não serem ardidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Olha o que diz em Hebreus, capítulo de número 12, versículo 14 ao 17. Hebreus 12, 14 e 17. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. A amargura contamina. Saia de perto de pessoas amarguradas, ou ajude elas a serem exortadas. Nem haja algum impuro ou profano como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o direito da primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, a seguir, querendo ele herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Não rejeite a graça, porque depois não haverá mais chance. Não rejeite aquilo que Deus lhe deu de graça, o presente, a salvação eterna. Não rejeite. Não rejeite isso daí. Agora vamos a algumas aplicações, como eu disse. Primeiro vamos entender. Deus diz: façamos. Nós fomos planejados. Pai, Filho e Espírito Santo, todos os agentes da criação. Você não é acidente. Imagem e semelhança, Deus deu o melhor dele para mim e para você. Só não resplandece porque nós pecamos. Quanto menos pecado você tem, quanto mais santificação você tem, mais você resplandece a glória e a imagem de Deus. E é o propósito de Deus na nossa vida. Lembrando, quanto mais você peca, mais parecido com Adão você fica. Quanto mais você obedece, mais parecido com Cristo. Porque nós somos chamados por Ele para sermos conforme a imagem do Teu Filho. Há 2 chamados, presta atenção: o chamado geral e o chamado específico. Você está numa igreja cheia de pessoas, a palavra está sendo pregada. Você está assistindo esse vídeo, a palavra está sendo pregada.
Agora Deus vai falar intimamente com você, e cabe a você como você vai responder. Mateus 19, um jovem rico rejeitou quando Jesus conversou com ele. Agora, Lucas 19, um publicano, um pecador, aceitou quando Jesus falou com ele. E na casa dele houve salvação, e Jesus ficou na casa dele. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ele está à porta, ele não está vindo, ele está à porta. Atente, não rejeite essa graça. Vamos falar um pouco da criação. Deus viu que era bom, então eu e você temos algo de bom dentro de nós, a essência de Deus. Nós precisamos expressar isso ao mundo, nós precisamos trabalhar para expressar isso ao mundo. A aplicação da palavra é muito importante. Eu disse que sem aplicar é a mesma coisa que não entender nada. E quando você entende, o conhecimento deve lhe gerar responsabilidade. Então, número 1, toda essa informação deve gerar responsabilidade para produzir frutos. Por quê? Quem foram os primeiros ouvintes disso aqui? Os hebreus que saíram do Egito. Moisés pregou isso aqui para eles. Moisés ensinou isso aqui para eles, mas eles não atentaram. Foram atrás de falsas doutrinas e não atentaram. O que aconteceu com eles? Eles estavam indo por uma terra prometida onde manava leite e mel, mas eles se prostraram no deserto, morreram no deserto. Só Josué e Caleb teve um espírito diferente, sabiam quem ele era, para onde estava indo, o que foram chamados para fazer, e atentaram para o autor e consumador da fé, e não negociaram. Não negocie os atributos de Deus que há em você, não negocie a essência de Deus que há em você, não negocie, não barateie, não terceirize, esteja firmado na palavra de Deus como uma rocha. Isso envolve na aplicação o envolvimento com pessoas. Ame as pessoas, sirva as pessoas. O mundo compete, o mundo hoje compete, pisa no próximo para poder subir. O mundo está antissocial, antimoral, imoral, anti-intelectual. É muita informação e pouco conhecimento. É muita informação e nada de sabedoria, porque a sabedoria não está relacionada à informação. Sabedoria na Bíblia está relacionada à fé. Deus deu o testemunho dele através da tua palavra, e sabedoria é o crer, estar convicto nesse testemunho. Por isso que Hebreus 11:3 diz: pela fé entendemos que Deus criou o mundo, pela tua palavra, e as coisas existentes vieram das que não existem. Então é pela fé, não é pela ciência, não é pelo aquilo que Deus não revelou, é pelo aquilo que Deus revelou. E essa fé é convicta, eu creio e ando baseado nela, e eu tenho identidade e propósito, e ninguém pode me abalar, porque aquele que está em mim é maior do que aquele que está no mundo. Então é isso que Deus quer para você, identidade. Ame pessoas, invista em pessoas. Jesus investiu em pessoas. Jesus investiu em pessoas. Vamos perdoar. Perdoar não é você dizer que perdoou, mas não quer mais saber. Dê a oportunidade. O erro deve ser perdoado, mas a negligência deve ser punida. A pessoa mostrou arrependimento. Arrependimento não é choro, arrependimento é atitude, é ação. Se a pessoa mostrar atitude e ação, abra as portas, dê a oportunidade dela mostrar a imagem e semelhança de Deus, dê a oportunidade dela mostrar que ela está mudando. Nós precisamos dar oportunidade para as pessoas, mas elas precisam se arrepender e mudar verdadeiramente. E nós também precisamos mudar, precisamos melhorar, precisamos avaliar a nossa vida e precisamos dar passos na fé. Então lembra que isso é muito importante para nós. Outra coisa importante da aplicação: a sabedoria, ela deve criar uma parede atrás de você, onde você não tem mais a opção de voltar atrás. Jesus deu a tua vida e Ele disse: está consumado. Ele não voltou atrás, Ele não desistiu do seu chamado, Ele seguiu adiante. Pai, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. E Ele serviu a vontade do Pai, e Ele foi até o fim. O apóstolo Paulo, em Romanos 12, versículo 1, ele diz: apresentei os vossos corpos vivos, santos e agradáveis a Deus. Esse é o culto racional. Apresentar ali significa apresentar o corpo vivo a Deus, a vida a Deus, e não voltar atrás, não ter opção de olhar para o passado. Põe uma parede no teu passado e ande adiante. A sabedoria deve fazer isso na tua vida. Deixa eu ver se tem mais algo aqui. Nós temos que ser pessoas que ensinam e ensináveis. Nós temos que ensinar e ser ensináveis também. Nós não somos o dono da verdade,
o dono da verdade é Deus. Então eu posso aprender com você, você pode aprender comigo e junto crescemos, porque no reino de Deus não há competição. O meu prazer é ver você também crescer, o meu prazer é ver você também feliz, o meu prazer também é ver você expressar a imagem e semelhança de Deus, porque nós somos formados por Deus, e Deus não disputa, Deus não compete com ninguém, Ele é único, e Ele atribuiu a tua beleza, a tua essência a nós. Então não dispute, não compita, não se sinta ameaçado pelo crescimento dos outros, sinta agraciado e aplauda quando a pessoa conseguir dar passos na fé, quando ela conseguir mudar, aplauda, regozije, celebre o crescimento do próximo. Tome posse hoje, a sabedoria ela deve fazer algo conosco, tomar posse, saber quem você é, não importa de onde você veio, o que aconteceu, eu já disse isso. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Eu te abençoarei e tu serás grande, será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Para Abraão cumprir essa promessa, ele cumpriu. Ele teve que cortar o cordão umbilical com o passado. Ele teve que cortar o cordão umbilical com o passado dele. Corte hoje o cordão umbilical com o teu passado, com os velhos hábitos, com os vícios, com os maus costumes, com as más companhias, com as más influências. Não deixe de amar as pessoas, mas corte o cordão umbilical com aquilo que te deixa dessemelhante a Deus, e faça alianças com aquilo que te deixa semelhante e parecido com Deus. Então tome essa atitude, tome posse hoje, tome a posição da fé, tome a atitude da fé, se manifesta hoje a imagem e semelhança de Deus na tua vida. Saia do ilusório, a sabedoria faz a gente sair do ilusório. O mundo vive na fantasia, o mundo está gemendo, sendo oprimido e vive na fantasia. A sabedoria faz você sair dessa fantasia e tomar decisão, tomar posse. É isso que Deus quer para mim e para você. Vamos ver se tem mais algo aqui. Bom, negligenciar tudo isso aqui, se você negligenciar isso aqui, é como abortar, é como um aborto. Tem uma vida dentro de você, você mata ela, porque isso aqui gera vida. Negligenciar é voltar para trás, e Deus não quer. Deus quer que você manifeste a imagem e semelhança dele. Jesus se apartou de Deus. Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Por você e por mim. Olha o que ele passou. Não foi a morte física, a morte eterna. E é isso que ele não quer, que eu e você sentimos o gosto da morte eterna. Porque enquanto estamos nessa vida, temos o poder de escolher Jesus e andar através da obediência a Ele. Porque só Ele foi imagem e semelhança de Deus, como Deus estabeleceu. Só Ele cumpriu. Só nele resplandeceu toda a essência da divindade, verdadeiramente sem pecado. Por isso que só através dele, Ele é o reconciliador, o justificador, o advogado que nos faz estar direito perante Deus. Então só Ele, atente para Ele. Hoje é o dia, agora é a hora. Tome posição, pare de olhar notícias negativas, pare de dar ouvido para murmurações e vai atrás daquilo que te dá vida, daquilo que é eterno, daquilo que funciona. Você foi feito em imagem e semelhança de Deus. Deus te ama. Se Ele não te amasse, Ele não tinha investido em você. Pare de se desvalorizar. Ame ao próximo como a si mesmo. Nós devemos se amar. Nós devemos amar a Deus. Nós devemos amar o próximo. Nós devemos investir em pessoas. Você tem a imagem e semelhança de Deus. A essência de Deus está em você. Aplique essa palavra. Anote. Põe essa palavra em prática, a tua vida não será a mesma. E que Deus abençoe a tua casa, a tua família, os teus filhos, a tua parentela, o teu trabalho, a tua saúde. Em nome de Jesus, em nome daquele que é Deus e se fez homem e foi à cruz obediente para nos restaurar e reconciliar e mostrar que somos capazes ainda de resplandecer a imagem e semelhança de Deus. Porque no versículo 31 Deus viu que era muito bom. Amém? Deus abençoe.